Essa turma não cansa de passar vergonha, eles são ruins de coração, são pessoas perversas, e eu vou contar para você agora uma lamentável, vergonhosa atitude do governo do PT a título de vingança. Preste bem atenção no que eu vou colocar para você aqui agora na tela. Isso daqui, gente, é uma das maiores aberrações do governo do PT, enquanto esse país está explodindo em juros, enquanto esse governo não se mexe para que as pessoas possam ter acesso a questões básicas de alimentação, de saúde, de transporte, de lazer, sabe, mais barato, eles não se movimentam de maneira internacional para poder abençoar o povo brasileiro. Ah, mas para prejudicar alguém, esses canalhas não têm limite. O problema é que a vergonha internacional do governo Lula, a saga de Oswaldo Eustáquio e a derrota iminente de Moraes em relação a esse passo vergonhoso, aonde o governo Lula acaba de pedir uma reunião com a Espanha para pressionar, gente, a extradição do jornalista brasileiro, porque eles querem que esse camarada morra no fundo de uma cadeia embolorada, porque ele é uma das vozes mais importantes na Europa hoje, denunciando a tirania neste país. Eu estou com a informação aqui, é muito importante para que você, em apoio ao Oswaldo Eustáquio, em apoio também, claro, à liberdade de expressão neste país, você dê o seu like, comenta e compartilha esta reportagem que eu trago para você aqui agora. No coração de um tsunami político, a bem da verdade que o Brasil assiste estarrecido a mais um capítulo da cruzada desse governo maldito e também de Alexandre de Moraes contra a liberdade de expressão. Desta vez o palco, mais uma vez, ele é internacional. Bom, o alvo é o jornalista Oswaldo Eustáquio, nome que ecoa como símbolo da resistência para a direita conservadora na Europa. E é claro que eles não querem ninguém, eles não querem ponta solta, eles não querem ninguém por aí contando a verdade sobre eles. Por eles, não existiria rede social, não existiria imprensa livre, não poderia fazer manifesto nas ruas, porque eles querem um governo sem povo, eles querem um país ditatorial que não tenha opinião, e eles simplesmente querem calar a boca de todo mundo. Oswaldo Eustáquio, que está exilado na Espanha, tornou-se uma pedra no sapato do sistema e sim, a tentativa desesperada de extraditá-lo está prestes a transformar o governo petista e o Supremo Tribunal Federal em motivo de chacota global e bem feito para eles. Bom, a vergonha, querido, ela já começou e, na verdade, ela promete ser épica. Vou relembrar algumas coisas aqui para você, preste bem atenção, porque tudo começou em 2023, quando Oswaldo Eustáquio, perseguido pelas denúncias incômodas e também o alinhamento com o presidente Jair Bolsonaro, buscou refúgio em Madrid. Acusado de suposta participação em um golpe de Estado, olha que ridículo, uma narrativa que muitos na direita, claro, classificam como pura ficção orquestrada por Alexandre de Moraes, o jornalista viu a sua vida virar de cabeça para baixo. Mandados de prisão preventiva emitidos pelo Supremo Tribunal Federal tentaram silenciá-lo, mas a Espanha, como que se fosse um verdadeiro tapa na cara do governo brasileiro, preste bem atenção aqui, disse não à extradição. O Ministério Público espanhol foi cristalino na sua resposta. Os supostos crimes de Eustáquio não têm equivalência penal na Europa e sua situação está protegida pela sagrada liberdade de expressão. Ou seja, uma derrota humilhante,
uma resposta acachapante. A Espanha, propriamente dito, a Justiça Federal da Espanha, os juízes de Madrid, disseram para Alexandre de Moraes: aí no seu país é uma coisa, mas aqui na Espanha ele é um cidadão livre e nós não vamos compactuar com essa palhaçada. Uma derrota humilhante a Moraes, a Lula, e agora, em 2025, parecem dispostos a cavar um buraco ainda mais profundo. Eles não sossegam, gente, essa é que é a verdade. Segundo fontes de veículos conservadores, como a própria revista Oeste, que está investigando tudo isso aí que está acontecendo, preste bem atenção, o governo Lula, em um movimento que cheira desespero, pediu sigilo em uma reunião com autoridades espanholas para pressionar a extradição de Eustáquio. A manobra, porém, já nasce fadada ao fracasso. Por quê? O jornalista que vive hoje com a sua família em paz em um país livre e busca a cidadania no país, tornou-se um ícone da resistência contra a ditadura judicial no Brasil, e a Espanha, né, está mantendo o seu princípio de democracia, mantendo a sua soberania e não parece estar disposta, por exemplo, a conceder, a ceder às pressões desse governo tirano e, para muitos, está mais preocupado em calar a voz dissonante do Oswaldo Eustáquio na Europa do que, na verdade, fazer justiça. Ou seja, gente, a própria justiça espanhola, os juízes, as autoridades que já tomaram o caso de Oswaldo Eustáquio para si, entenderam que, na verdade, não se trata de uma questão de fazer justiça no Brasil. Muito pelo contrário. A grande sacada desse governo é tirar Oswaldo Eustáquio, um camarada inteligente, influente, que sabe falar com a imprensa, que está buscando, inclusive, sua cidadania em outro país. Isso é muito triste. O camarada ter que buscar cidadania, se tornar cidadão espanhol, cidadão europeu, para que fique livre das garras desses perseguidores lamentavelmente nojentos. O governo Lula e Moraes querem transformar o Brasil em uma Venezuela, mas a Europa, gente, ela não engole essa narrativa de perseguição. Oswaldo Eustáquio é um herói da liberdade. Já o comentarista político Rodrigo Constantino, conhecido por suas análises contundentes contra o sistema, não poupou crítica e também vive na pele esta realidade. É patético ver o Supremo e o PT mendigando apoio internacional para calar um jornalista. A máscara caiu. Eles temem a verdade. Até o ex-deputado, na verdade, o deputado Marcel Van Hatten, que entrou na discussão, alertando, inclusive dizendo, né, da insistência em perseguir Eustáquio, só prova que o Brasil vive sobre um regime ditatorial, aonde a imprensa não tem liberdade. E isso aqui, gente, é feio para o Brasil. Isso aqui é feio para o nosso país, porque mostra que aonde não existe liberdade de um jornalista, aonde não tem liberdade de um jornalista criticar um governo, aonde um jornalista é tratado como bandido por um país que deveria zelar pelo quarto poder. Vocês sabiam disso? Que a imprensa ela é considerada um quarto poder porque a imprensa faz isso com os políticos, ela faz isso com os tiranos, ela tira a noite de sono deles. Por isso que a imprensa é tratada como nada nesse país. O poder legislativo, poder executivo, poder judiciário e o poder da livre imprensa. Isso garante a liberdade, a independência desses mecanismos garante a liberdade. E é tudo que o PT não quer. O PT quer um Congresso Nacional de joelhos, um Senado Federal de joelhos, um judiciário tomado por pessoas que não são juízes de carreira, mas são pessoas que não teriam competência nenhuma
para serem juízes do Supremo Tribunal Federal se tivesse que prestar concurso, se tivessem que fazer uma prova, se tivesse que serem juízes de carreira, mas estão ali, assentados em uma cadeira com uma capa preta nas costas, graças a favor de políticos, e é por isso que esse país está uma droga. E detalhe, a imprensa, aonde um jornalista que decide falar a verdade tem que fugir com a sua família para outro país, porque essa casta de demônios não suporta a verdade. Dê o seu like, ele é muito importante para nós. Comenta e compartilha mesmo para que você possa ajudar o canal a crescer, a continuar levando a informação, porque esse é o jornalismo independente. Não dá para esperar muita coisa de político, ainda mais quando ele é covarde, né? Quando ele foge do Brasil. Eu vou trazer para você uma informação aqui, que é uma informação que já está correndo aí nos bastidores da notícia, e essa informação é referente ao Hugo Motta. É o seguinte, queridos, exclusivaço, hein? Para você que está me acompanhando aqui agora. Hugo Motta foge do Brasil sob pressão, pai do presidente da Câmara à beira de um colapso, ou seja, ele pode ser preso. Anistia vira mistério e oposição grita covardia. Sim, olha só, o cenário político brasileiro que está em chamas no dia de hoje. Hugo Motta, que é o presidente da Câmara dos Deputados, abandonou o país em uma viagem misteriosa ao exterior, deixando para trás rastros de tensão, incertezas e acusações explosivas. Bom, há quem diga que a pauta da anistia aos presos do dia 8 de janeiro, que está incendiando, sim, os debates políticos internacionais, não é nem sobre Brasil, não. O negócio está pegando fogo aí no mundo inteiro, né? Você que está acompanhando aqui tem visto que o mundo está de olho na covardia que o judiciário brasileiro está fazendo com o país. Covardia, por falar nisso, descarada. E mais informações exclusivas revelam que o pai de Hugo Motta, que é prefeito na Paraíba, estaria vivendo à base de remédio, temendo uma prisão preventiva iminente. O que está acontecendo nos bastidores do poder é uma vergonha. É o mais puro suco da corrupção. Prepare-se para uma bomba e revelações que vão chocar todo o Brasil. Estão chamando de a fuga de Hugo Motta, nada mais é do que um desespero desvairado. No dia 10 de abril, Hugo Motta, figura central do Republicanos, sucessor de Arthur Lira, um dos piores pesadelos que esse país teve, que é o Arthur Lira, quando finalmente esperávamos ficar livre do Arthur Lira, que tem seu rabo preso até o talo debaixo dos pés de ministros do Supremo Tribunal Federal, agora Hugo Motta, misteriosamente, viaja para o exterior com a sua família, sem divulgar destino. Segundo fontes próximas, a viagem não é apenas uma pausa para feriado de Páscoa, não, mas é uma tentativa desesperada de escapar da pressão esmagadora que o cerca. Segundo informações de amigos jornalistas da revista Oeste, em matéria publicada, portanto, hoje, ela confirmou que Hugo Motta avisou líderes partidários que só decidirá sobre a anistia após a Semana Santa, adiando qualquer movimento decisivo, o que seria histórico para o Brasil se ele tivesse culhão e seu pai não estivesse na mira da caneta poderosa de Alexandre de Moraes. Bom, para a direita conservadora, isso não passa de uma manobra para esfriar a pauta que promete libertar centenas de brasileiros presos injustamente de maneira vergonhosa e sim colocar o presidente Bolsonaro na linha de frente para a disputa eleitoral de 2026, aonde nós, o povo brasileiro, sabemos, né, gente, que vai ficar feio para o sistema a qualquer momento. Abre aspas, é uma fuga covarde. Motta não aguenta o calor da pressão popular e corre para se esconder, disparou o deputado Sóstenes Cavalcante do PL do Rio de Janeiro, que é líder do Partido Liberal na Câmara dos Deputados, em um vídeo que já está viralizado na internet. Então não sou eu que estou dizendo.
Ah, Rodrigo, você tá pegando pesado. Não, gente, não sou eu quem considera uma covardia desse cara deixar o Brasil para ir curtir feriado, enquanto centenas de brasileiros está na cadeia desse momento, amargando a canetada covarde do ministro Moraes. Isso é abandonar o povo. Isso é abandonar uma pauta importante. Isso é digno de reconsiderar, atenção, povo da Paraíba, reconsiderar votar nesse cara ou não no próximo pleito. O PL, que é a maior bancada da oposição, já coletou 246 assinaturas para o requerimento de urgência. Na verdade, essa matéria está errada. Já são 260 assinaturas, já ultrapassou as necessárias, se eu não me engano, 257. O pai do Hugo Mota está à beira de um colapso. Medo de uma prisão, assim, assustadora. Hugo Mota sumiu do radar, uma bomba ainda mais perturbadora explode na Paraíba e informações de bastidores, amplificadas por posts no X e pessoas próximas monitorando o que está acontecendo lá na Paraíba com o pai do Hugo Mota, estão dizendo que o pai do deputado, que é um prefeito, uma figura bastante influente no estado, estaria com seu estado de saúde muito fragilizado, consumindo medicamentos para lidar com a ansiedade. O motivo? Rumores dessa investigação avassaladora da Polícia Federal em cima dele, que poderia mandá-lo para a prisão por supostas irregularidades. Abre aspas, o pai de Hugo Mota, prefeito, já começou a ser investigado e está nas garras do Supremo Tribunal Federal. Sim, já está sendo compartilhado no X figuras importantes da direita brasileira dizendo que os togas não brincam. Estão usando isso como uma forma de pressionar o Hugo Mota e calar a voz do povo brasileiro referente à anistia, porque a anistia, eu não me canso de repetir, coloca pessoas inocentes na rua, alivia a pena de 14 anos, como por exemplo de uma mãe de família como a cabeleireira Débora, e coloca o Bolsonaro no páreo político. É claro que o sistema está apavorado. Se o Lula cair, cai toda essa cambada junto. Esse é o grande detalhe. Bom, a covardia ou estratégia? Pense o que você quiser, eu vou dar meu ponto de vista. A ausência de Hugo Mota numa semana crucial, pré-Páscoa, foi a gota d'água para que a oposição pudesse partir para cima, inclusive dele, cobrando dele, né? Esse é o grande detalhe, um posicionamento de quem deve sua cadeira. Cadeira, Hugo Mota. Essa cadeira você não sentou aí porque você é o cara não, brother. Você sentou aí porque o presidente Bolsonaro trabalhou em teu favor. Hugo Mota esvazia a Câmara após a oposição formar maioria pela anistia. Isso é sabotagem, publicou a Gazeta do Povo nas redes sociais, inflamando ainda mais os ânimos. O vice-presidente da Câmara, Altineu Cortes, do PL, assumiu o comando interino, mas já avisou que não tocará na anistia sem Mota. Outro, né? Zé Ruela, essa que é a verdade. Nas redes sociais, a hashtag Hugo Mota Covarde ganhou tração. E comentários fortes assim, ó. O corrupto Hugo Mota foge para o exterior, orientado pelos bandidos do Supremo Tribunal Federal, escreveu um usuário do X. Você concorda com isso? Eu só estou lendo o que está aqui, aqui, ó, nas redes sociais do Hugo Mota. O povo tá metendo o cajado nele, tá partindo para cima. O que vem agora? Um país à beira do caos. Com Hugo Mota fora do Brasil, a Câmara entra num vácuo de decisões. Sóstenes Cavalcante promete apresentar o requerimento de urgência no dia 24, mas a oposição teme que o presidente da Câmara continue adiando. Se Mota não pautar, será desmoralizado perante a nação,
alertou o senador Eduardo Girão, também foi para cima e disse: meu irmão, você não tem muito o que fazer não. Enquanto isso, rumores de novas manifestações crescem. A Paulista foi só o começo. Se Mota não ceder, o Brasil vai parar, prometeu Nicolas Ferreira de Minas Gerais, dizendo que se for o caso, nós vamos fazer outra manifestação popular, meu amigo. Outra manifestação, não é? Chamou Moraes de ditador da toga no ato do dia 6 de abril, na cara de todo mundo, não teve medo. O clima, claro, permanece de suspense. A verdade por trás do silêncio. Eu penso assim, o que o Hugo Mota esconde, para mim, porque o seu pai teme a prisão. É simples assim, ok? A anistia será engavetada ou formalmente votada? Ele não tem escolha. De um lado, o garfo do Satanás do Supremo Tribunal Federal no pescoço dele. Do outro lado, a consciência que pode pesar, porque o Hugo Mota pode, inclusive, carregar nas suas costas e no seu mandato a omissão, aonde centenas de pessoas estão pagando uma baita de uma cadeia piores do que bandidos nesse país, e isso é lastimável. Dê o seu like, querido, ele é muito importante para a gente poder tracionar aqui o debate político. Lamentável, Hugo Mota desaba, foge do Brasil, deixa a anistia no escuro, pai à beira da prisão, anistia ameaçada, Mota covarde abandona o Brasil e teme o STF. Esse é que é o grande detalhe. O que você entende desse sumiço de Hugo Mota às vésperas de algo tão importante no Brasil? Coloca aqui porque o seu comentário é importante, é o seu comentário que vale, não é comentário de jornalista vendido, não é comentário de jornalista de Globo News, o que vale é a opinião popular. Coloca aqui, é muito importante que você escreva o que você pensa. Gente, e o comentário bomba de um dos deputados da direita, que ele acaba nesse momento, inclusive, de revelar o que muda tudo no Congresso Nacional, mesmo diante de todas as ameaças que tem sofrido o Hugo Mota, né? Aquela perseguição em cima do seu pai, que pode ser preso por corrupção, o que é uma vergonha, não é? Eu não sei o que é mais vergonhoso, se é o Supremo Tribunal Federal usar a Polícia Federal como instrumento, não é, político, ou se é o político que, quando a Polícia Federal vai lá fazer uma devassa na vida dele, acha, né, rabo para pisar. Eu não sei o que é pior. A única coisa que eu sei é que esse comentário deixou hoje a internet completamente chocada, e eu vou contar para você os detalhes agora aqui no Expresso. Vamos lá? Esse é o deputado Sóstenes, e ele fala sobre a anistia. O que ele está dizendo é o seguinte: queira o sistema ou não, estamos a poucos dias de fazer justiça no Brasil. Ao todo foram mais de 260 deputados signatários de 257 que são necessários para aprovar o requerimento de urgência no plenário da Câmara. Então, gente, coisas podem acontecer. O pai do Hugo Mota pode ser preso? Pode. Por quê? Há um recado claro do sistema. Quando a Polícia Federal foi para cima do pai dele, né, que é um prefeito que atua aí no interior de Pernambuco, e que a polícia encontrou indícios, inclusive de fraude de licitação. Eu já trouxe detalhes dessa reportagem aqui, não vou entrar em detalhes, mas estranhamente a Polícia Federal de repente descobriu a vida do homem. Você vê também como é que o negócio é complicado nesse país, né? Quando interessa para um juiz do Supremo, quando interessa para a Polícia Federal, a mando de um juiz do Supremo, rapidinho descobre-se corrupção nesse país. Quando não interessa, meu amigo, ninguém fica sabendo de absolutamente nada. Ou seja, isso daqui é uma bomba para cima da turma, porque de 257 votos, preste atenção, que são necessários para aprovar o PL da anistia e ser colocado à mesa
para ser discutido na Câmara Federal. 260 deputados signatários já assinaram, ou seja, já era, não tem mais o que fazer. Pode ministro do Supremo ir passear nos corredores do Congresso, como fez o Flávio Dino, como fez o Moraes por esses dias, com papo furado de que estava indo lá para prestigiar o livro, né, de parceiro. Não tem esse negócio, né? Ah, porque o Rodrigo Pacheco me convidou. Não, tem nada de Rodrigo Pacheco, não. Coisas aconteceram depois que esses ministros pisaram nos corredores do Supremo Tribunal Federal e ninguém é trouxa por aqui, meu amigo. A grande verdade é que sim, o pior pode acontecer para o PT, porém, não é uma bomba que explode no colo da cambada. É exatamente sobre isso que eu estou falando para você agora. Porque o Sóstenes nada mais é, gente, do que alguém que representa o Bolsonaro direto na Câmara. Alguém que está trabalhando forte para que as coisas aconteçam. Ele é o líder do Partido Liberal, ou seja, do PL na Câmara dos Deputados. Sóstenes Cavalcante afirmou que as assinaturas necessárias para aprovar o requerimento de urgência da anistia e está todas colhidas. E ele falou, nós estamos a poucos dias de fazer justiça nesse país. Isso é um recado claro do Sóstenes para o sistema, dizendo, por mais que vocês estejam esperneando, por mais que vocês não queiram Bolsonaro como candidato à presidência em 2026, por mais que vocês estão pulando para cima, a casa caiu para vocês. Este é o grande detalhe e não tem conversa, né? Olha o que ele diz aqui, inclusive isso aqui é muito sério, né? Ele fala, é sabido e notório por todos que há pessoas e centenas delas presas há mais de 2 anos, com uma prisão preventiva sem trânsito em julgado, explicou o líder do PL em coletiva de imprensa agora há pouco sobre a anistia e soltando essa bomba, meu amigo, que já chegou no gabinete dos homens. Já chegou lá. Se todas as pessoas fossem condenadas às penas atuais de 1/6 dessa pena, já estaria cumprida com esses 2 anos e 6 meses já. Ou seja, não tem que manter essa turma presa, não. Para vocês verem o tamanho da arbitrariedade do Supremo Tribunal Federal. Agora, isso é uma coisa muito importante. A anistia, que vai fazer justiça com essas centenas de pessoas presas injustamente no país. Como disse o Sóstenes, se fosse dentro de uma condenação, no mínimo, transitada, julgada, com direito à defesa, justa, eles já eram para estar solto, porque já faz 2 anos e 6 meses que essa turma tá lá e, não quer nem saber. Sendo tratado à risca, sendo tratado com peso da caneta do sistema, pior do que bandidos e marginais nesta nação. Mas isso, gente, lamentavelmente, o Bolsonaro já falou, é o preço que eles estão pagando para não abrir, tem uma palavra, jurisprudência, para não abrir entendimento, para não abrir argumento para as defesas. Por quê? Porque querem colocar o Bolsonaro na cadeia também. Porque querem tirar o Bolsonaro do páreo também. Esse é o grande detalhe, ok? A oposição conseguiu as assinaturas de apoio à urgência da anistia ainda nesta noite. Por isso que hoje, né, durante a madrugada, twitters foram disparados, comentários, comemorações já no Congresso Nacional, e isso tirou a paz dessa cambada. 260 deputados signatários de 257. Uma lavada. Passou com folga, tá? E quem são necessários para aprovar o requerimento e assim possibilitar a votação do projeto no plenário, sem que precise passar pela comissão temática. Sóstenes destacou que os parlamentares não concordam com a depredação, ok? Ninguém está aqui dizendo que, como disse o Gilmar Mendes na Globo News, porque o projeto da anistia, se for aceito, é compactuar com a impunidade. Não, o Gilmar Mendes, não vem com essa conversa fiada, não. O Sóstenes está dizendo, não concordamos com a depredação. O que não admitimos é que quem pratique excesso, né,
tenha que responder pelos excessos de maneira completamente arbitrária e abusiva, sem direito à defesa. Ali houve excessos, destacou, mas o que o STF está fazendo não justifica. É vingança e ponto. Eu concordo com o Sóstenes. É vingança e, para mim, muito mais. É um plano, sabe, é um ponto sem nó, é fechar as brechas, é não dar direito nenhum, inclusive do Bolsonaro, ser candidato agora em 2026, porque essa turma está, na verdade, utilizando tudo isso para colocar o Bolsonaro nesse pacote. Então tá aí, querido, uma notícia espetacular. Dê o seu like se você gostou, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe, por favor, para você ajudar não só o canal, mas também apoiar o Brasil. A qualquer momento vai explodir na Câmara, queira sim ou queira não, o PL da anistia, e essa cambada está desesperada. E aí, vocês estão me ouvindo bem aí? Comenta para mim aqui se o áudio tá ficando legal aí para vocês. Gente, é o seguinte, a informação que eu tenho aqui é uma maravilha para nós conservadores e péssima para o Lula. E eu vou explicar para você porque o caos se instala. Lula tropeça, PT, Rui e Barroso chama Hugo Mota às pressas, né? Ou seja, eles sabem, gente, que o fim do governo do Cachaça está próximo. Todo mundo sabe. Todo mundo em Brasília, deixa eu falar uma coisa para vocês. Todo mundo em Brasília sabe que o fim do PT é próximo. Todo mundo sabe que o PT não chega até o final. Isso aqui é sabido. Por isso que o chão está tremendo aos pés de Lula. O que parecia um mandato blindado, né, pelo apoio do Centrão, agora desmorona em um espetáculo de traições, desespero, intriga, que nem mais o ousado roteirista de uma novela poderia imaginar. Ou seja, o PT, outrora gigante, cambaleia à beira de um colapso irreversível. E o Brasil assiste, boquiaberto, a um enredo que até o Supremo Tribunal Federal entra em cena para apagar um incêndio. Sim, queridos, hoje é dia de tentativa de apagar incêndios em Brasília. Os ministros que, se fossem juízes de verdade, essa hora estariam comendo camarão à beira da praia, curtindo uma praia com a família, passeando, viajando o mundo, e que se exploda a política. Por quê? Porque eu sou juiz de carreira, meu amigo. Eu não dependo, não preciso de voto, eu não pleiteei política, campanha. Eu sou um juiz de carreira. Eu estudei para chegar até onde eu cheguei. Vocês precisam aí de fazer os seus rolos, né? Mas como juízes no Brasil hoje, da corte brasileira, PGRs e afins, eles são pessoas que devem favor político para político. Você me entende isso aqui? Eles devem favor político para político. Eles precisam trabalhar também quando seus políticos de estimação fazem cagada. Essa que é a verdade. É exatamente o que está acontecendo aqui. Tudo começou, gente, em meio a um estopim que ninguém no Planalto esperava. Ninguém esperava. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, declarou guerra ao ministro de Lula, Alexandre Silveira, e jura derrubá-lo a qualquer custo, segundo informação da revista Oeste. Tá lá para todo mundo ler. Eu vou repetir para você. Presidente do Senado Federal, o Batoré, né? Lembra do Batoré? O Lula arrumou confusão com quem não devia. O ministro Alexandre Silveira arrumou confusão com quem não devia. Só com o presidente do Senado. O cara que pauta ou não, que designa ou não, por exemplo, impeachment de presidente da República, impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal e agora
arrumou uma baita de uma confusão com o Alexandre Silveira, tá jurando para os quatro ventos do Congresso Nacional que vai derrubar o camarada, e segundo fontes ao Senado, perto ali próximo ao Senado Federal, revelam que ele não apenas está insatisfeito, ele está furioso. A Alcolumbre acusa Silveira de tramar contra interesses dele, né? E conversas reservadas com aliados teria insinuado de que o ministro está atolado em esquemas nebulosos. Para variar, né? Você vê que a ministraada do Lula aí, tudo caindo por corrupção. Eu falei agora mesmo do Juscelino, né, que capotou na curva, foi denunciado pelo Ministério Público Federal por corrupção, depois assumiu um tal de Pedro Lucas, que já destinou 30 milhões de reais para o seu papai. Ai, papai, 30 milhões de reais, né? Esse povo é muito descarado, né? Então, as pessoas sabem que se o Lula perdeu o controle de diálogo com o Senado ou com a Câmara Federal, já era, meu irmão. Acabou. Finish. Fim da linha. Isso só é uma ponta do iceberg, disparou o parlamentar próximo ao senador sobre o anonimato. A briga que já sacode os corredores do Congresso expõe rachaduras de uma base aliada, né, que Lula acreditava manter sob controle e que sim, parece mesmo estar perdidaço. Mas o terremoto não para por aí. O PT, segundo vozes de peso da direita, está em queda livre. No X, por exemplo, o influente e comentarista conservador Rodrigo Constantino foi categórico. Lula achou que poderia domar o Centrão, mas agora é ele quem dança o ritmo deles. O PT está implodindo. Não há Gleisi Hoffmann que salve. O post, que viralizou com milhares de compartilhamentos, reflete o sentimento de uma direita que vê o desgaste do governo, né? Vê no desgaste do governo uma oportunidade de ouro. É aquilo que eu sempre falei, são um bando de chacais. São um bando de urubus. Já viu urubu? Já viu urubu na natureza? Quando ele não só caça a carniça, mas ele fica sobrevoando, por exemplo, procurando animais que já estão à beira da morte. E eles falam lá, ó, daqui a pouquinho vai virar comida para nós. Os urubus do Planalto sabem que o Lula é uma carniça fétida, prestes a largar, né, a tombar a sua carcaça na caminhada política. Vai servir de alimento para esses caras. Outro peso pesado, o deputado Nicolas Ferreira, reforçou o coro. O Brasil acordou para o fracasso do PT. Lula prometeu o céu, mas entregou o caos. 2026 será nosso. Eu concordo com o Nicolas. Ninguém tira de nós 2026, gente. Por isso que esses caras estão completamente apavorados. Bom, enquanto o Planalto tenta apagar um incêndio, uma reviravolta chocante coloca mais lenha na fogueira. Luiz Roberto Barroso, presidente da Suprema Corte Brasileira, convocou Hugo Mota em uma reunião extraoficial. Presidente da Câmara, o Hugo Mota, presidente da Câmara, para um papo com o presidente do Supremo Tribunal Federal, para uma reunião de emergência. O motivo? Ninguém sabe ao certo. Houve um encontro aí. Vocês estão vendo a imprensa só colocar o encontro de Hugo Mota com ministros do Supremo. Ninguém sabe, mas os bastidores fervem com especulações, querido espectador aqui deste canal. Seria uma tentativa de conter a crise que começa a engolir o governo? Ou Barroso, conhecido por sua influência nos rumos políticos, está jogando para evitar o caos no Congresso? Bom, eu não sei. Quando até o STF entra na dança, é porque o barco de fato está afundando. Bom, o nosso querido jornalista Fiuza, né?
está ecoando, inclusive, nos bastidores, não muito escancaradamente, mas como um baita de um sábio inteligente tem a sagacidade do meio político, está dizendo. Eles sabem que Lula é a peça-chave desse dominó. Caiu, cai todo mundo. Uma coisa eu posso dizer para você, querido espectador. Parece que não, mas o negócio tá bom para nós. Ou, se tá ruim para nós, imagina para essa cambada. Esses caras, eu já falei isso aqui uma vez, todos eles um amarrou a corda na cintura do outro. Por quê? Porque ninguém confia em ninguém. Eles estão num barco à deriva. O alimento, a comida dentro desse barco é escassa. Tudo dentro desse barquinho é escasso. E cada dia mais fica mais escasso, porque eles estão consumindo os recursos. Se é que você me entende. Para um não jogar o outro em alto mar, um amarrou a corda na cintura do outro. Porque ninguém confia em ninguém. Ou seja, eles sabem, ou nos protegemos, ou morreremos todos juntos, e é o que vai acontecer. Não é que talvez não, vai acontecer. O PT vai cair, o Lula vai cair, esse governo vai afundar. E você, Barroso, você que gritou, perdeu o mané, você que subiu em uma tribuna de uma faculdade em Brasília e disse: nós derrotamos o bolsonarismo, não tem mais volta, meu chapa. E aí, gente, vocês estão me ouvindo bem aí? Bom, eu trago para você agora uma baita de uma bomba e uma pergunta que está ecoando aí no meio da política brasileira, né? Eu vou contar para você o medo de Flávio Dino, o medo de Luiz Roberto Barroso e o medo de Alexandre de Moraes, porque algo vai começar a acontecer nesse país e eles não podem segurar. Não é possível, preste atenção no que eu vou dizer aqui, você vai entender o que eu estou falando. Não é possível impedir um porco de rolar na lama. Você pode dar banho, pôr gravatinha, mandar para o pet shop. Se ele vê uma lama, pode ser o porco que for, ele vai rolar ali. Por quê? Porque é da natureza dele se sujar na lama. E é da natureza do PT se sujar na lama da corrupção. Olha o que acaba de acontecer. O novo ministro de Lula, ou seja, acabou de chegar e já enviou dinheiro para a prefeitura do pai. Já enviou dinheiro para a prefeitura do pai, cerca de 30 milhões de reais foram enviados à prefeitura de Arame, no Maranhão, e por meio de emenda do relator. O que é a emenda do relator? Para mim, é a maneira, é um mecanismo sujo que eles inventaram para poder comprar pares na Câmara Federal. Essa é que é a verdade. Não tem outra explicação. Emenda do relator, para mim, é uma maneira de comprar político. Agora, 30 milhões de reais enviados para a prefeitura de Arame, no Maranhão, de um dos ministros do Lula. O nome dele é o deputado Lucas, do União Brasil. Ele foi indicado para assumir o ministério deixado por Juscelino Filho no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Juscelino foi denunciado por corrupção pela Procuradoria-Geral da República. Ninguém fala nada disso. Globo não fala nada disso. Você não vê Polícia Federal metendo o pé na porta desses caras que trabalham com o Lula. Você não vê, não é? E ele renunciou a pedido do próprio presidente Lula. A nomeação de Pedro Lucas ocorre em meio a dúvidas sobre a destinação de 30 milhões de reais em emenda para Arame, no Maranhão, cujo prefeito é quem? É o seu pai. Agora, isso aqui é indecente. O que esse camarada, esse tal de Pedro Lucas, tem melhor do que o outro que pediu demissão? Responda para mim aqui. O que ele tem de melhor? O que
Pedro Lucas tem melhor do que o tal do Juscelino Filho, que acaba de destinar 30 milhões de reais para a prefeitura do seu pai? Ai, mas é porque ele tá mandando recurso para a comunidade. Não, querido. Então mande recurso de 30 milhões de reais, manda 1 milhão para 30 municípios do Brasil. Aí eu vou acreditar que você tem boa intenção. Aí eu vou acreditar que você, de fato, meu irmão, você está trabalhando em favor do Brasil. É uma palhaçada. É de uma cara de pau o que esses caras fazem que não tem tamanho. E a pergunta que eu faço, cadê o Dino para meter a Polícia Federal em cima do tal do Juscelino aí? Que foi denunciado. Repito para você, denunciado, tá? Esses caras pensam o seguinte, o Lula pediu pro Juscelino, né, pedir exoneração, porque o Lula é um cara muito certo. Não sabe quando eu vou acreditar que o PT criou vergonha, que o PT não é mais a mesma coisa? O dia que eu ver uma notícia dessa aqui, que a Procuradoria-Geral da República denunciou o tal do ministro do Lula por corrupção. Ou seja, esse partido, a vida desse partido é ser denunciado por corrupção. A vida desses caras é estar envolvido em maracutaia. Do que é que Flávio Dino tem medo? Do que é que Moraes tem medo? A verdade é que o PT é o pilar do sistema que envolve o Supremo, a mídia alinhada com esses caras, essa elite política nojenta. E se o partido for desmantelado, nomes como Flávio Dino, Barroso, Moraes também podem enfrentar o escrutínio público devastador. O PT é a cola que mantém essa máquina funcionando, tá? Não adianta dizer que não é, porque é. E sem ele, o sistema perde a sua blindagem. Essa é que é a verdade. E os brasileiros vão ver quem realmente manda no país. Quem manda no país hoje é o PT. Porque não é possível, por muito menos, não estou dizendo que é menos, mas uma coisa, 30 milhões, ninguém fala nada. Mas os 8 milhões lá da prefeitura do pai do Hugo Mota, né, o tal eu esqueci o nome dele, acho que é Humberto Mota, não sei, se você lembra, coloca nos comentários aqui. O pai do Hugo Mota está no olho do furacão e pode ser preso. Ei, escuta aqui o senhor e a senhora. O pai do Hugo Mota, assim que o Hugo Mota começou a dar sinais de que ele assinaria o PL da anistia, o Flávio Dino mandou a Polícia Federal fazer uma devassa na vida do prefeito, pai do Hugo Mota, lá na cidadezinha deles lá. Ok? Agora, um ministro do PT acaba de ser exonerado porque a Procuradoria-Geral da República... É isso mesmo? É isso mesmo? Deixa eu ver aqui, para não falar besteira. A Procuradoria-Geral da República acaba de denunciar o Juscelino Filho por corrupção. Ei, ele pediu exoneração, que se exploda que ele pediu exoneração. Ele não fez o mínimo do mínimo. O que eu quero saber é a resposta com a corrupção, porque quando se fala em corrupção desse povo, é dinheiro que eles roubam do povo, é dinheiro que eles metem a mão nos cofres públicos. Qual a resposta que a Procuradoria-Geral, a Polícia Federal, o Flávio Dino, o Barroso, o Moraes, estou citando esses três do Supremo porque eles trabalham como se fossem uma verdadeira banda, cada um tocando seu instrumento direitinho para o sistema se manter de pé. Sabe por quê? O medo é, se o PT cair, cai a blindagem. Se o PT cair, cai todo mundo. Se o Lula cair, cai essa corja, cai essa cambada. Se o Lula cair, para esses ministros serem empichados por tamanha barbaridade que eles já fizeram contra essa nação, não demora muito tempo. Que vergonha!
Eu quero saber, como cidadão brasileiro, a nomeação desse tal de Pedro Lucas que ocorreu em meio a dúvidas sobre a destinação de 30 milhões de reais em emenda parlamentar para a cidade de Arame, no Maranhão, cujo prefeito é o pai do senhor Pedro Lucas, que até agora não deu uma explicação, e o recurso é público, o dinheiro é do povo. O senhor acabou de assumir uma pasta que está envolvida em um baita de um escândalo de corrupção e até agora a Polícia Federal, estranha, a Polícia Federal que é tão top para meter o pé na porta da casa das pessoas que são aliadas do Bolsonaro em nome da democracia, também não tomou iniciativa nenhuma para investigar. Ou a polícia não é independente? Ou a Polícia Federal também não tem independência para ser polícia, para combater o crime? Dê o seu like, ele é muito importante, comenta e compartilha, eu volto daqui a pouco.